Houve um movimento no século XIX, principalmente via Inglaterra, de querer acabar com isso. Quer por questões humanísticas, quer também por questões econômicas. Teve também pressão da Igreja Católica para acabar com isso, tanto no Brasil como vindo de Roma, que tem que acabar com esse comércio escravo, que é imoral, que não tem jeito. Então houve pressões de vários lados. A pressão mais efetiva foi pela Inglaterra. Não porque a Inglaterra fosse defensora, boazinha, não. Por outros interesses. Inclusive pelo próprio interesse da demagogia, ó. Estamos aqui liderando a abolição de escravidão, né? A gente vê muito que a esquerda pega pautas interessantes, ecologia, defesa dos oprimidos e tal. Tudo conversa mole. Mais ou menos é a mesma linha da Inglaterra. Só que a Inglaterra tinha algumas malandragens. A Inglaterra estava já passando pela Revolução Industrial. Ora, a Revolução Industrial você tem que pensar no mercado consumidor. Escravo não consome, quem consome é assalariado. E aí a gente começa a produzir. A Inglaterra pensando, está produzindo coisas de maior valor agregado. Quem que vai comprar isso? Escravo não tem dinheiro. Então, vai ter que ser alguém que já tem que ter dinheiro. Então, se pensou em assalariados, né, para isso. Só que a Inglaterra fez uma malandragem, né? Ela, depois, quando acabou o tráfico de escravos, uma coisa que é pouco comentada, ela patrocinou, ou melhor, empresários da Inglaterra, né, fizeram um comércio de escravos disfarçado, sem esse nome, chamado de coolies ou blackbirds. Blackbirds no Extremo Oriente e Oceania. E para a América, chamado de coolies. Mas totalmente fora da lei ali. Totalmente, ou não? Ou tipo, eles mudaram o nome e fizeram uma lei ali. Grossa. Então eles iam na China, na Índia, montavam contratos fajutos, contratos fake, hoje seria a língua usada. E aí os coitados indianos e chineses, passando necessidade lá, assinavam os contratos de trabalho, pegavam essa turma, punha nos mesmos navios que os africanos até então levavam os africanos. Os africanos e levavam para os mesmos destinos dos africanos. Caraca, velho. Então o Equador pegou isso, Chile, Peru, costa oeste americana. Eles mudaram um pouco o nome e a mão de obra. Mudaram o nome, a mão de obra e o foco. Eu posso dizer, então, que é uma espécie de pressão da Revolução Industrial? Ela que acaba meio que pressionando o fim da... Sim, mas então a escravidão não acaba pelo ser humano olhar e falar assim, caraca... É meu semelhante. Caraca, a gente tá escravizando. Não é errado. Interesse entrou um interesse financeiro. E a prova disso é que quando alguns lugares que ainda precisavam de escravo inventaram os coolies. Lembrando que o Brasil pegou muito pouco coolie. O Brasil pegou aí no máximo uns 3 mil coolies. Mas o resto muito. Por que a gente demora? Porque demorou para chegar à indústria aqui? Então, esse caso é interessante. Por que demorou no Brasil, né? Aliás, o Brasil, quando teve a abolição de escravos, antes que eu esqueça, libertou 700 mil escravos. E nos Estados Unidos, quando houve a libertação dos escravos, foi 4 milhões. Caraca. Por que a diferença tão grande se aqui a gente recebia mais escravos, né? E lá recebeu menos? Porque aqui no Brasil tinha mais alforria. O Brasil foi o lugar do mundo que teve mais alforria. Estudos sistemáticos feitos por historiadores que foram em cartório do século XIX, havia então um hábito muito enraizado no senhor, ou o senhor de engenho, dono de propriedade, qualquer um, de quando morresse, no testamento, libertasse os escravos. Então, a quantidade de alforria do Brasil foi a maior do mundo. A gente era bonzinho, né? Era perto dos outros, o Brasil era melhor, sem dúvida. Mesmo com a demora. O Frank Tannenbaum, que é um autor americano, que tem um clássico sobre o tema de escravidão, ele disse que no Brasil é o lugar mais bem tratado dos escravos. Depois, a Espanha, depois a França, depois a Inglaterra, e o pior deles era a Holanda. Caramba. Vários viajantes que vieram no Brasil, principalmente Saint-Hilaire é o sobrenome, né? Auguste de Saint-Hilaire, quando andou no Brasil, ele na coisa, ele disse que aqui os escravos eram mais bem tratados que em outros locais. Muitos locais os escravos comiam à mesa com o senhor. Isso é relatado também pelo Câmara Cascudo aqui no Brasil, que pouca gente, a esquerda odeia o Câmara Cascudo porque ele fala umas verdades lá. Interessante. O Gilberto Freire também fala nesses termos, então... Tinha esse tratamento tinha um tratamento muito mais humanizado no Brasil. Interessante. Então se comia à mesa com os caras, rezava junto com o senhor. Havia uma legislação protetiva. Em Minas Gerais, tem um instituto jurídico único na história da escravidão, pelo que eu chamo, chamado de coartação, que é o direito que o escravo tinha de trabalhar um dia por semana para comprar a própria liberdade. Que legal. Que aí ele, com aquilo, juntava uma grana para poder... Então o escravo trabalhava de segunda a sexta, sábado ele trabalhava para ele e domingo ele descansava. Interessante. Uma dúvida que eu tenho sobre essa questão da escravidão é em que momento começou a ter cor na escravidão. Né? Porque aí, vendo um pouco de filme, você vê que antes...
da escravidão ali, você vê que tinha... Não antes Ela da existe escravidão, desde mas... que o ser humano... sempre desde existiu, que mas... o ser humano nasceu maior do que Isso, o outro. perfeito. Mas assim, Desde que o mundo é em que mundo. momento que teve a mudança, você fala assim, não, o escravo agora é o negro? Porque antes tinha a escravidão do cara que era pobre, né? Ou, Não. enfim, que vinha de uma origem de escravos. Mas em que momento passou a carimbar o escravo ali, você olhar nele e falar, é um escravo? Então, o assunto é complexo e longo, né? A escravidão não necessariamente é uma coisa racial, hein? A escravidão pode levar ao racismo e o racismo pode levar à escravidão, mas não é automático conforme se fala. Tanto é que brancos escravizaram brancos, negros escravizaram negros, japoneses escravizaram japoneses, então tem tudo. Sim. A escravidão, então, existe desde que o mundo é mundo, é a regra. O vencedor, numa luta, o venceu lá alguém, o vencido se torna escravo, se torna posse dele. Tanto é que a origem do termo escravidão no latim é curiosa, que ela vem associada a salvar. Porque, então, o destino dos povos vencidos era morrer. Né? Então, por exemplo, Gengis Khan vencia batalhas e matava lá não sei quantos milhões de pessoas. Está na dúvida se o fulano que mais matou gente na história foi o Mao Tse Tung ou o Gengis Khan. Então era uma carnificina. Os gregos e romanos, eles achavam em relação a ele, o que eles pensavam, óbvio, né? Que quando eles transformavam os vencidos em escravos, eles estavam salvando da morte os vencidos. Eles eram piedosos. Eles eram piedosos. Daí o termo salvar virar escravo, né? Caraca. E podiam ser brancos, orientais ali, né? Orientais, eu digo, do Oriente Próximo, não que eles tivessem o olho puxado, né? Então, a escravidão foi muito associada a questões de guerra, né? Também tinha uma escravidão que surgiu, depois também ninguém sabe quando surgiu, a escravidão por dívida. Então, eu estou devendo dinheiro, não tenho como pagar. Azar teu, agora vai virar meu escravo. Você vai trabalhar até quitar a sua dívida. O agiota aí, ó. Isso era o agiota. O agiota de antigamente. Ele não quebrava a perna. Não, era o agiota religioso, né? O agiota crente, tipo isso. E ele, no Japão, era muito comum. Então, era por dívida. Outra, escravidão em época de fome, carestia. Então, a pessoa se vendia para não morrer de fome. Caraca, que louco. Então, por exemplo, dá uma guerra ou então dá uma seca violenta num lugar, você está passando fome. Aí você migra, né, para fugir e aí encontra um lugar mais rico. Você se oferece como escravo. Vou trabalhar para você em troca de comida e É o abrigo. famoso vou trabalhar por comida e quando eu vejo... Para não morrer de fome. E aí pode ser temporária conforme a história. Virava temporário, virava para sempre. Era muito comum ter escravidão temporária. Nos Estados Unidos teve muito comum escravidão temporária. Tipo, de gerar uma dívida, quitar essa dívida e depois você tá liberto. Em relação a pobre, você falou de pobre, quem fez muito isso foi a Inglaterra, né? Ah, é? Então, quando os Estados Unidos começou a ser colonizado, em 1601, que começou com uma companhia comercial, né? Chamada Virginia Company. E aí, como é que a companhia conseguiu arrecadar mão de obra? Mão de obra, escravidão branca temporária. E de onde que veio esse cara? Da própria Inglaterra e de pobres lá. A prefeitura de Londres chegou a entregar pobres para essa companhia. Caraca, mano. Pesado, né? É pesado, né? Ninguém conta essas coisas, mas tem, isso é tudo relato histórico. Mas aí, voltando na minha pergunta, em que momento virou essa chave? Ou então não, teve um paralelo realmente então, entre... aí vamos chegar no da África. Então, como é que primeiro, na África tinha a escravidão endêmica entre eles. Né? Perfeito. Aí o grande diferencial foi quando surgiu o islamismo. O islamismo dominou todo o Oriente Médio e depois o norte da África, desde o Marrocos até a Pérsia. E eles praticavam muito a escravidão. Onde é que nós vamos buscar escravo? Então eles tiveram algumas rotas, daqui a pouco eu vou chegar na África, só para mostrar que uma das rotas que eles conseguiram obter escravo era no Mar Negro. No Mar Negro. Então eles escravizaram brancos no Mar Negro. Tanto é que a palavra em árabe, sakaliba, que é escravo, é o mesmo nome para eslavo. Mesmo em português é parecido, escravo, eslavo. Em francês, em inglês é quase a mesma palavra, só muda uma outra letra. Slave. Slave, slave. A origem em francês é a mesma. Então eles tinham o foco dos eslavos, que eles escravizaram. Depois eles tiveram uma rota na Inglaterra, eles escravizaram irlandês e inglês. Teve uma época no começo da colonização inglesa na América do Norte, tinha mais escravo, inglês escravo, do que inglês senhor de escravo. Caraca, porque a população teve uma escrava época que os islâmicos atacaram muito. Então eles tinham essas rotas de fonte. Só que depois, aí eles conseguiram chegar à rota da África, porque a África é dividida em duas, né? A África subsaariana e a África do Mediterrâneo. Isso a gente está falando em que época ali? Em que ano? No século X, o século XI, os islâmicos acho que já tinham estabelecido o deserto do Saara.
Aí eles pegavam umas caravanas, né, no deserto do Saara, negociavam com as tribos africanas e pegavam esse contingente de escravos e levavam para Bagdá e para Pérsia e tal. Depois fizeram a rota do Índico também. No caso, a gente tem, então, mais forte, assim, em relação aos negros, porque foi a mais recente. Mas na régua da história, vamos dizer assim, na régua da história da humanidade, acabou de acontecer. Acabou de acontecer. Foi a última de uma longa história de escravidão. É. O último capítulo E da tem história sentido, da né? escravidão foi a escravidão do Atlântico. É porque às vezes a gente vê a coisa muito... Ah, mas foi lá em 1500, começou em 1500 e não sei o que, Brasil e pá, e traz... Mas assim, na régua da história da humanidade, 1500 foi ontem. Foi ontem. Aconteceu muito antes, né? Tá ligado? Tinha escravidão na China, na Índia, em tudo Isso. quanto é lugar. A gente tem escravidão hoje. Vira e mexe, a polícia civil aqui de São Paulo Na estoura. África, na Mauritânia tem até hoje. Aqui em São Paulo você tem, vira e mexe, a polícia civil estourando algum cativeiro da galera de costura. Mesmo esquema. A gente tem Retiro. recentemente teve isso aqui no Bom Retiro. Recentemente a gente teve as outras coisas aqui também.